E quando nós não temos esse reconhecimento, o que, que vai acontecer? A gente vai ficar parada no tempo, a gente vai ficar repetindo atitudes esperando que as coisas mudem, repetindo atitudes esperando que as pessoas mudem, repetindo atitudes esperando que o mundo reconheça o nosso valor. Sendo que nós mesmas, muitas vezes, não reconhecemos o nosso valor. Não reconhecemos a nossa capacidade de lidar com as coisas, né? Então, às vezes, nem tudo está no nosso controle. Não está no nosso controle o que as pessoas pensam da gente. Não está no nosso controle a forma como eu me comunico e como isso é entendido, né? Eu posso ter clareza no que eu falo, mas vocês podem entender de cada um do seu jeito. Porque cada um está vivendo uma experiência, cada um está vivendo uma expectativa, né? E isso faz com que a gente muitas vezes não se dê conta, né, dessa expectativa que está ali no ar, por a gente estar preso nela, por a gente estar buscando ela o tempo inteiro. Então, hoje o que eu gostaria de trazer para vocês é que entre as nossas vontades e o quem vive com a gente e as situações ao nosso redor, existe também um grande fator aí, que é o sistema, né? A gente está inserido num sistema, a gente está inserido num processo, não é só a minha vontade que está incluindo, eu tenho um cruzamento, complementariedade com outras pessoas. Então, às vezes, coisas que eu gerei há muito tempo, por desconhecimento, por exemplo, hoje estão reverberando na minha vida. Por qual motivo? Porque eu não tratei, porque eu não identifiquei. Então, quando a gente pensa num aconselhamento, quando a gente pensa numa terapia, quando a gente pensa num processo de mudança, nós temos que entender e acolher esse processo, porque ele muitas vezes não é exatamente como a gente quer. Não é como a gente idealiza. E nós estamos sem tolerância. Sem tolerância para começar as coisas, sem tolerâncias para ter continuidade, porque não temos como fazer as coisas sem continuidade. Não temos como ter resultados sem uma coerência. Então não dá para fazer meio esforço, meia dedicação, meio a coisa. O que eu estava errando, né? E que eu sei que agora eu preciso melhorar. É comemorar pequenos ganhos, mas sem continuá-los. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tomei água, fiz academia, fez tudo certo 3 dias, 4 dias. No 5º dia, me dou o direito de comer pizza, de não tomar água direito, de não ir à academia, porque eu estou com preguiça, porque eu não estou com vontade, porque eu estou triste por alguma coisa, porque eu estou decepcionada com alguma coisa. Então, isso tudo influencia nos nossos resultados, porque não é coerente. Uma hora eu quero, uma hora eu não quero. Uma hora eu estou fazendo, uma hora eu não estou fazendo. Uma hora eu quero salvar meu casamento, no outro momento eu não quero salvar mais meu casamento. Uma hora eu quero ter filhos, outra hora eu não quero ter filhos. E o que vem isso? Isso vem daquela necessidade que a gente tem de ter alguém nos indicando um caminho, dizendo que a gente está certo ou não. Como eu disse, nós somos forjados para sermos aprovados. Tanto que desde pequena a gente começa a fazer as coisas certas para sermos amados pelos nossos pais, pelos nossos parentes, porque a gente percebe que quando a gente não faz o que eles querem, nós pagamos as consequências, né? As coisas não são como a gente imagina. Então é nesse patamar que a gente precisa trabalhar. É nessa situação que a gente pode melhorar. Porque quando eu posso melhorar as coisas, eu preciso ter atitudes para isso. Eu preciso ter proatividade para isso. Mas eu preciso principalmente ter racionalidade para entender o que eu estou fazendo. Por quê? Porque quem define o que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer, sou eu. Não é o meu professor lá da escola, não é a minha mãe, não é meu marido, não é ninguém. Sou eu com meu comprometimento comigo. Às vezes a gente ouve um cliente falar assim, Vilma, minha pele tá seca. Aí a gente pergunta, você tá passando hidratante? Não. Você tá com mancha na pele, você tá passando um protetor solar? Não.
Então, é aquela coisa, a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não está disposta a fazer. Por quê? Porque quer ficar meia hora a mais na cama, porque quer ficar meia hora a mais assistindo uma série, porque quer ficar meia hora no prazer imediato de não ter esforço, de não pagar o preço. E é ruim ouvir isso. É ruim viver isso. Mas é necessário acordar para isso. É necessário que a gente se torne adulto, porque a criança vai buscar aprovação, né? O nosso modo emocional infantil vai buscar aprovação, vai buscar o reconhecimento. E aí a gente muitas vezes não tem esse reconhecimento, vai ficar triste, vai ficar decepcionado, vai ficar desmotivada a continuar. Por quê? Porque não veio a recompensa. Por isso que ficar na série, nos jogos, nas compras, nas coisas que dão prazer imediato são tão bons. Porque isso faz com que eu fique ali extasiada, anestesiada na minha dor. Porque eu não olho para ela. É como se eu tirasse a minha capa de dor e pendurasse num cabide. E quando eu preciso voltar para a ação, quando eu preciso voltar para o meu compromisso, para a minha vida diária, para as minhas contas, para as coisas que eu faço, eu não quero colocar aquela roupa, porque ela é cheia de espinhos, ela me dói, ela me incomoda. Então, é mais fácil a gente ficar no conforto daquilo que é ilusório, porque não exige que a gente olhe para a nossa dor, não exige que a gente acolha isso. Então, a importância da gente acordar e começar a tomar atitudes necessárias, porque a roupa cheia de espinhos vai continuar ali. E a tendência é que os espinhos cresçam se a gente não cortá-los, se a gente não tirá-los dali, porque eles não saem sozinhos, como eles também não foram colocados sozinhos. Então, a gente precisa identificar esses espinhos e começar a solucioná-los, a podá-los, a tirar eles da nossa vida, porque não vai mudar, gente. Não vai mudar porque eu sou boazinha, porque eu cuido dos outros, porque eu deixo de cuidar de mim para fazer pelos outros. Foi o erro mais cruel que fizeram com a gente, ao dizer que quando a gente fosse bom, as pessoas seriam boas com a gente. Quando a gente cuidasse do outro, cuidariam da gente. E não cuidam. Então, muitas vezes, a gente tira essa capa de dor, a gente tira essa capa de sofrimento, para a gente cair em coisas que dão mais prazeres, que são mais acolhedoras, como o álcool, os jogos, né? Como justificar as coisas, porque isso nos dá um acalento. Nós fomos forjados para o reconhecimento, nós somos forjados para sermos valorizados na nossa bondade. Só que às vezes as pessoas não enxergam o nosso lado bom. As pessoas não enxergam o nosso esforço, até porque a gente não fala, até porque a gente não identifica, a gente só vai fazendo, porque foi assim que a gente foi treinado. Foi assim que a gente foi motivado, foi assim que a gente foi modelado. Só que não dá para viver assim, gente. Eu posso olhar para aquelas dores ali, eu olho para as minhas contas, eu olho para o meu relacionamento ruim, eu olho para a minha falta de saúde, eu olho para minhas histórias que eu conto para mim, né? E eu vivo nessa ilusão. Eu vivo nessa ilusão de não saber aonde eu estou, vivendo uma dor, muitas vezes reprimida, para apresentar uma coisa na sociedade que não é nossa. Sabe? Que não é divina, não quer olhar para a nossa insatisfação, para o nosso lado crítico, porque, como eu disse, nós somos forjados para o reconhecimento, nós somos forjados para sermos amados, nós somos forjados para sermos reconhecidos. Gente, não tem dor maior quando a gente não é reconhecido no nosso esforço, naquilo que eu deixo de fazer por mim para fazer pelos outros, para que eu tenha esse reconhecimento. A gente gosta de ser aplaudido, a gente gosta de ser valorizado, não adianta. As pessoas ficam querendo que a gente engula isso, né? Ah, mas você não precisa. Não, eu preciso ser valorizado. E a gente precisa falar para as pessoas, sim, eu gosto de palmas, eu gosto de ser reconhecida. Eu gosto de mostrar o meu esforço, mas eu também gosto de receber esforços.
E muitas vezes eu também não reconheço o esforço dos outros, porque eu acho que se ninguém reconhece o meu, eu não vou reconhecer de ninguém. Então, entendendo esse processo, gente, a gente pode se acolher mais, sabe? A gente pode olhar para essas situações de uma maneira mais amorosa, mas não dá para esperar. Exato, Aline, nós temos muita necessidade de sermos reconhecidos, amados, aceitos, temos muita. E se a gente não olha para essa necessidade, gente, a gente vai ficar em dor o tempo inteiro, vai ficar magoado, ressentido, raivoso. Não tem como. A gente é humano. A gente foi forjado assim, como se tivesse sido modelado assim. Quando a gente vai para a escola, a gente tem notas. Quando nossos tios, pais, parentes se encontram, eles nos elogiam. E quando eles nos criticam, a gente fica triste. E aí a gente cresce, gente, esquecendo que isso dói. Tentando ser forte a qualquer preço. Não mostrando a nossa fragilidade. E aí as pessoas não têm como cuidar da gente. Porque a gente não dá espaço. A gente fica perdido na dor ali, sabe? E remoendo aquilo dentro da gente, remoendo. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu estava remoendo dentro de mim. Remoendo falta de reconhecimento, fazendo esforço para ter algo que para mim é importante, mas talvez não seja importante para outra pessoa. Então, é desafiador? É sim. Porque parece que a gente ter autoestima é punição. A gente pedir carinho é algo que te invalida. E não é, gente. Todos nós precisamos ser amados. E se a gente não entender isso, a gente está remando contra a maré. A gente está engolindo sapo, sabe? Vivo, que está pulando na nossa garganta e a gente está tuchando para dentro. E o corpo não vai mais tolerar isso, sabe? O corpo vai dar sinais e a gente vai ter que olhar para esses sinais. E aí você vai parar para olhar nisso quando você está numa cama de hospital, num leito de hospital. Porque lá o tempo para, gente. No leito de um hospital o tempo para. Não tem mais prioridades a não ser cuidar de você. É o soro na veia, é a enfermeira que tem que estar te cutucando. E a gente tem que ser grato ainda de tê-los, porque quem faria isso? Você conseguiria se colocar uma agulha? Mas você consegue se punir quando não é reconhecido. Você consegue ficar triste quando não é reconhecido. Porque isso não é físico. Isso é mais etérico, né? Não é visível aos olhos. Mas isso tá ali. Tá ali pulsando ao nosso lado. A gente precisa olhar. A gente precisa reconhecer. Não dá mais pra gente tirar a nossa capa de dor e deixar pendurada no cabide, se iludindo com outras coisas aqui de distração. Aquela dor vai crescer, aquele espinho vai aumentar. O problema vai aumentar. Não adianta eu negligenciar meu fator financeiro. Tirar a capa da dor do financeiro, tira o espinho do financeiro. Não quero olhar para essa dor. Vou me distrair comprando. Aquele espinho vai crescer. Aquele espinho vai aumentar. Então, imagina que todos os dias a gente tem grandes possibilidades de crescer ou de encolher. Ou eu expando e esparramo esses espinhos e tiro eles de mim, ou eu não tenho o que fazer. Se eu não reconheço os meus esforços e se eu não deixo claro para as pessoas que eu preciso de cuidados também, eu vou correr o risco de ficar uma pessoa intolerante, uma pessoa radical, uma pessoa às vezes muito energética, que eu posso estar atacando o meu próprio corpo com isso. Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido? Comentem aí. Quantas vezes você já tirou a sua capa de dor para ficar distraído com Netflix, com historinhas, com filminhos, com programas de TV? Quantas vezes você já tirou a sua dor, a sua capa de dor, para vestir uma capa de super-heroína que não cabe mais em você, que te causa muito mais dor do que os espinhos, porque ela vai por cima dos espinhos, que você tenta ignorar. Então, quando a gente pensa em dor, quando a gente pensa em espinhos da nossa vida, o que eu estou fazendo com eles? Eu estou tirando eles da minha vida ou eu estou ignorando? Eu estou colocando uma capa de super-heroína, de vencedora, de forte
e ignorando o meu corpo, e ignorando aquelas feridas que estão ali doendo, fingindo ser o que eu não sou, tentando ser forte quando eu não consigo. Então, eu espero que no dia de hoje a gente possa se amar mais, né? Olha ali, Eliane, por vários momentos eu fiz isso. Então, agora a gente precisa dessa abertura de olhos, de possibilidades, Eliane. Sabe? Da gente começar a parar de tampar a nossa dor. E o corpo sempre fala, exatamente, Aline. Meu corpo falou, meu corpo não só falou, berrou. Ele parou de funcionar. Eu tive icterícia, eu tinha grandes chances de ter alguma coisa muito séria e ir com o pé pra cova mesmo. Esses 15 dias me fizeram refletir muitas coisas que eu tenho certeza que muitas das minhas alunas, muitos dos meus seguidores vivenciam todos os dias e que, sinceramente, eu espero que nenhuma de vocês precise passar por isso. Aline, eu tive um nódulo na tireoide por muitos momentos que eu me calei. Exato. Então a gente precisa, gente, lembra? O reconhecimento, eu preciso reconhecer que eu tenho valor, sabe? Eu tô bem, gente, já tô me recuperando, eu estou mudando algumas coisas na minha vida, eu estou tendo mais comprometimento, eu estou tendo mais coerência, eu estou olhando para os meus espinhos, pro meu egocentrismo, sabe? Das minhas verdades absolutas. Porque assim, eu tenho muita informação, né? E ter muita informação, nem tudo é útil à sua vida, né? Eu trabalho com pessoas de diferentes situações, diferentes coisas. Então isso faz com que isso faz com que a gente tenha outras perspectivas, porque a partir do momento que você perde projetos de trabalho, a partir do momento que você perde tempo de vida, quando você vê seu neto, por exemplo, perguntando, vovó, você não vai vir comer uma torta com a gente? E você tá presa no hospital como uma cadeia, gente. A falta de saúde é uma cadeia. A falta de capacidade mental de lidar com as suas dores é uma cadeia. A falta de capacidade emocional para lidar com seus pensamentos é uma cadeia. Só que a gente não vê isso, só vê quando isso para, a vitória. Tem coisas que acontecem com a gente para a gente se enxergar com mais carinho e atenção. Exatamente, Vitória. Isso que passamos foi um alerta. Se você não parar, eu paro. Exatamente. Sabe? Tive o prazer de conhecer, gente, pessoas também maravilhosas. Que experiência de vida que a gente teve. Né? Eu tinha que encontrar com ela. Foi muito louco isso. Então, quando a gente começa a diminuir essa dor, a gente começa a enxergar o outro, a gente começa a abraçar o outro de verdade. A gente começa a tirar a nossa capa de dor, que a gente enfia uma capa de guerreira em cima e fica se apertando, se punindo, sabe? E aí a gente tira a capa de guerreira, tira a capa de dor e fica se iludindo com televisão, com programas de TV, com novela, porque dói menos. Você olha para aquela capa, amanhã eu tenho que colocá-la de novo. Para ir trabalhar, eu tenho que colocá-la de novo para levar meus filhos para a escola, eu tenho que colocá-la de novo para viver. E aí passa um dia, um mês, um ano, 6 meses, 10 anos. E aquilo ali não muda. Porque a gente não muda. Porque a gente não entende isso. Ninguém explica, ninguém ensina. Sabe? A gente não para, a gente pensa que tem uma mente aqui em cima e um corpo separado. Que eles não estão interligados, sabe? Que eles não têm uma comunicação. E aí a gente pensa que pode tudo aqui nesse plano das ideias, né? A gente pode tudo nesse plano das ideias, mas a gente não pode nada nesse corpo físico. Então eu tiro a minha capa de dor e fico só no meu mundo de ilusão, no meu mundo de ideias. Então quando a gente entende isso daí, a gente começa a mudar. Mas mudar, gente, também não é um processo fácil. Também é doloroso, porque eu vou ter que tirar os espinhos do meu endividamento, eu tenho que tirar os espinhos das minhas insatisfações, das minhas certezas absolutas. Tudo isso são espinhos que estão aqui em mim. São espinhos que estão me fazendo dor, sabe? São espinhos que estão causando o meu sofrimento. Então, quando eu me mexo com aquela roupa, com aquela capa de dor, quando eu me mexo com aquela capa de sofrimento, de espinhos, tudo dói.
Por isso tem tanta gente com dores infinitas no corpo. Vocês estão conseguindo entender a dinâmica dessa armadura que nos colocamos? Esperando reconhecimento, esperando amor, esperando carinho, valorização. Né? A gente fica metendo o pé pelas mãos sem ter noção do que está acontecendo. Então, né, isso vale para homens também, gente. A gente está falando de mulheres, porque tem mais mulheres aqui, mas vale para os homens. Os homens também estão machucados. Os homens também estão vestindo capas de machista, de tolerância, de sabe tudo. Eles não estão sabendo o que fazer, ninguém tá. O ser humano tá perdido, porque ninguém tem reconhecimento. A gente é excelente em apontar falha. A gente é maravilhoso em apontar falhas. A gente sabe apontar falhas. Sabe por quê? Quando eu aponto falhas, eu tiro o meu espinho e jogo o espinho do outro. Quando eu fico contando histórias, eu consigo tirar da minha dor e olhar para a história do outro. E aí eu vou olhar para a história do outro, parece que tá todo mundo sofrendo. Eu também vou ficar feliz, entre aspas, porque não sou só eu. Gente, é uma porcaria isso, mas é verdade. Erline, estou nesse processo, me perdoando e me amando mais. Mas o que você disse é real, usamos capa de guerreiras o tempo todo. Não é fácil. É simples, porém não é fácil. É o que eu sempre falo para os meus alunos, para os meus mentorados, para as pessoas que me pagam um aconselhamento. É simples, não é fácil. Porque nós aprendemos do jeito mais difícil. E deixar esse jeito difícil parece que a gente está sendo negligente. Quando eu olho para o problema apenas por um problema, eu vou resolver o problema. Mas quando eu fico imaginando um monte de situações, fico no embrolho. Não tenho clareza. E aí, quando eu penso em planejar, a capa dói, a capa aperta. E se eu ficar sem essa dor, o que vai ser? Porque a gente também se acostuma com a dor. A gente se acostuma com o sofrimento. A gente não se acostuma com coisa boa, porque parece que ser bom, do jeito que nós somos forjados, é algo punitivo. Se você for mais feliz, se você for mais rico, se você for mais amado que os outros, você é privilegiado. Correto? Se eu sou privilegiada, eu não vou ganhar o reino dos céus. E aí entra o processo de religião. Se eu sou mais bonita, é porque é uma vantagem minha. Se eu sou mais determinada, é uma vantagem minha. Se eu sou mais esforçada, é uma vantagem minha. Não, é um preço que se paga. Pra gente ser bonita, eu preciso cuidar da minha pele, preciso passar uma maquiagem, preciso passar um batom. Eu preciso tirar essa... Não é porque eu vivi um momento hospitalar que eu vou ficar hospitalizado o tempo inteiro. E é aí que nós começamos a errar. Porque, eu fiquei hospitalizada agora essa semana, eu tô quietinha aqui no meu cantinho. É a hora que você tem que aprender a usar aquilo. Não adianta ficar na dor, ficar pondo mais espinho. Não vai se curar assim. O ser humano, ele se cura pelo movimento. O ser humano não se cura pela procrastinação, pela enganação, por tirar essa dor e fingir que ela não tá ali. Não é assim que a gente se cura. Claro, precisa às vezes de um apoio, precisa de um aconselhamento, precisa de uma mentoria para ajudar no processo? Precisa. E isso não diz que você não é forte ou não é capaz. Apenas é um complemento. Se você vai fazer um bolo, falta o sal, você vai deixar de pôr o sal porque é fraco pôr sal? Não, gente, mas quando é emoção, você acha que é fraqueza. Alguém te ensinou que é assim. Mas não é, você está no processo, não tem informação, nada mais junto do que ter um conselheiro. Desde a época da Bíblia existiam conselheiros. Existiam pessoas que te ajudavam a pensar. E às vezes, por você estar numa capa de guerreira, você não quer mostrar sua fragilidade para todo mundo. Ou o ambiente que você está não está te levando aonde você quer. Então, quando a gente faz essa parceria de ter um aconselhamento, de ter uma mentoria e às vezes de ter até um psicólogo, é necessário. Qual que é a diferença? O psicólogo é escuta, mentoria é planejamento e aconselhamento é estudo do caso. São situações diferentes. Então, eu preciso saber o que eu estou querendo. Eu quero uma solução rápida? Eu preciso de um aconselhamento. Estou no plano A, quero ir para o B. Preciso de um aconselho, viu? Me ajuda a pensar nesse ângulo. Eu preciso resolver isso. Como que eu posso? Aí eu vou trazer várias possibilidades.
né? A mentoria vai criar um plano mais amplo de como você vai agir em todos os setores que você está buscando. E a psicologia vai trabalhar com escuta. Ela vai te ouvir, vai trazer ângulos. Tem pessoas que têm vários momentos, cada pessoa tem seu momento. Né? Tem pessoas que gostam de praticidade, tem pessoas que são mais melancólicas, vão gostar de um processo mais, sabe, mais solto, mais comprido. E tem aquelas pessoas que são do agir, que já quer pegar o negócio ali e pôr em prática. Então, cada pessoa tem o seu perfil, e é isso que você tem que descobrir. Né? Às vezes fala, já fiz psicólogo, não gostei. É porque às vezes você é uma pessoa mais prática. Então, eu preciso entender isso, mas eu não posso negar as minhas dores, os meus espinhos. Eu tenho que anotar isso. Por que eu preciso anotar? Porque quando eu anoto, eu tenho vários sentidos envolvidos. E se eu fico só pensando, aprendam isso, gente. O pensamento gera emoção. A emoção não nasce por si só, tá? A emoção só vem de um pensamento. Por que quando eu falo para vocês, tira a capa dos espinhos e você fica na ilusão? Por quê? Porque o seu pensamento saiu daquele problema. Sabe? A gente saiu daquela situação, daquele momento ali. Mas não resolveu a questão. Entende? Então, não adianta. Amanhã eu vou ter que levantar e colocar a capa de novo. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar contas. Se eu não faço uma previsibilidade disso, eu vou me perder. Eu vou ficar numa inconstância, eu vou ficar com momentos de altos e baixos. Chega uma hora que a gente cansa de pôr energia, porque a gente não mantém a energia. Porque a gente precisa de força para poder se amar, para aprender a se elogiar sem culpa. Nós temos culpa de nos elogiarmos, gente. Pense nisso. Bem-vinda, Vanessa, SPN, Vivian. A gente precisa entender que a gente não tem nada em desmérito em se valorizar, em olhar para as nossas pequenas conquistas, em olhar para as nossas pequenas evoluções, porque se eu não tiver algo que me motive, eu vou tirar sempre minha capa de dor e eu não vou resolver ela. Eu não vou ter coragem de lidar com ela. Por quê? Porque dói, gente. Dói não ser reconhecida, dói não ser valorizada, dói você fazer um esforço que ninguém percebe. Só que a gente nessa armadura que a gente se colocou, a primeira armadura de dor e a segunda armadura de guerreira, que a gente fica escondida ali embaixo, sofrendo. Então, vamos deixar o ego de lado? Eu sugiro a você, vamos deixar nossos egos de lado. Vamos deixar as nossas certezas absolutas, nossas causas, e vamos ganhar colo, vamos dar colo, vamos pedir abraço, vamos pedir beijos demorados para quem é casado, para quem é namorado, sabe? Vamos curtir, porque a qualquer momento a música para. A qualquer momento tudo isso para. Só que não é porque que pode parar a qualquer momento que você vai ser negligente com a sua saúde, que você vai ser negligente com o seu amor próprio, que você vai ser negligente com as coisas que você precisa resolver. Então a gente vai muito para o extremo, ou a gente está totalmente na situação de ativa, de execução, de guerreira, de doida, né, descontrolada, de causa de guerras, ou a gente está totalmente passiva, que tirou totalmente a nossa energia, colocou na capa do lado e tá ali, sabe, sozinha, perdida, esperando que alguém vá lá e tire a nossa capa de dor da frente e a gente possa ser feliz, que é o milagre da Mega Sena, é um curso que eu vou comprar que vai resolver a minha vida, é um nutricionista que eu vou pagar. Só que lembrem, gente, pagar não executa. Eu posso comprar a mentoria da Vilma, mas ela passou as coisas que eu tenho que fazer, eu não faço, não vai resolver. Eu posso pagar o melhor nutricionista. Se eu não comer o que ele passou, não vai resolver. Ai, mas eu não quero. Ai, porque eu não gosto. Ai, porque não sei o quê. Se você ficar doente, você vai tomar remédio que você não gosta, você vai tomar injeção que te deixa roxa, você vai fazer o que for preciso para viver. Por que precisa chegar nesse ponto? Por qual motivo precisa chegar a esse ponto? O que a gente precisa é ter coerência. Precisa ter coesão com as coisas que a gente vive.
Compartilhem essa live se fez sentido, se vai ajudar alguma amiga, alguém que está precisando ouvir essa live. Compartilhe, mande para que eles possam se abrir mais para as possibilidades, para que possam olhar para esses espinhos. Escolhe o espinho por vez, vai tirando o espinho por vez, vai tirando o espetinho por vez, mas vai tirando, porque senão eles crescem. E se eles crescem, eles vão tomar conta da sua vida, das suas alegrias, dos seus prazeres, porque não dá para viver só em prazer absoluto. Nós temos obrigações, nós temos coisas a ser feitas que ninguém vai fazer pela gente. Mas também, em contrapartida, nós temos alegrias, nós temos conquistas, nós temos realizações que ninguém vai fazer pela gente, porque só é importante pra gente. Mas, de qualquer forma, vamos para a vida, pegando esses espinhos, tirando essa armadura de guerreira, começando a mostrar que nós somos humanas, antes para a gente, mas também para as pessoas ao nosso redor. Porque o orgulho nunca levou ninguém a lugar nenhum, a não ser que você use ele para construir o seu castelo, não para expressar aquilo que você não é. Grande beijo.